Fala, amigo de Jesus, seja bem-vindo aqui. Hoje nós vamos ler e meditar o evangelho que foi escrito por Marcos, lá no capítulo 9, versículos do 14 até o 29. Vamos fazer a leitura. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança, e muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Você acabou de ouvir tudo que nós lemos nesse evangelho? Tem muita coisa para a gente aprender aqui, só nessa passagem de 15 versículos, do 14 até o 29. Mas eu quero chamar a sua atenção apenas para o último versículo. Tem um grande segredo aqui no final desse evangelho, que é o poder da oração. Vamos ler novamente o último versículo. Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Olha só, nós já estamos numa jornada aqui que os discípulos conheceram muitas coisas que Jesus ensinava para eles. Jesus, nesse ponto aqui do capítulo 9 de Marcos, já tinha expulsado outros demônios, já tinha ensinado os discípulos de que, certa forma, esses demônios obedeceriam às ordens dos discípulos, porque os discípulos carregavam a autoridade de Jesus também. Mas olha só, hoje os discípulos não conseguem expulsar o demônio que possuía esse menino. O que tem de tão poderoso nesse demônio, entre aspas, poderoso, que ele não consegue nem se sujeitar às ordens dos discípulos, que eram aqueles mais próximos a Jesus, que estavam constantemente aprendendo com Jesus para libertar as pessoas do mal. Nós vemos aqui que provavelmente os discípulos estavam faltando com alguma coisa na vida deles para que eles pudessem completar essa obra definitiva de expulsar o mal das pessoas. Vemos aqui que Jesus revela no último versículo que a única coisa que expulsa essa espécie de demônios é a oração. Nós vemos aqui uma grande arma, a oração. Olha o poder de poder tirar de fato um demônio de uma pessoa que oprimia ela desde criança. Você viu? Esse menino aqui não tinha culpa nenhuma. Desde criança, que pecado ele pôde contrair, a não ser o pecado original que todos nós herdamos? Mas mesmo assim, esse demônio surdo e mudo atormentava a vida dessa pessoa desde criança. E foi preciso Jesus, por meio do poder da oração, pela fé, intervir na vida dessa criança e libertá-la do mal. Sabemos que Jesus é Deus, portanto, Ele é suficiente para tirar qualquer mal da nossa vida. Mas olha só o que Ele revela para nós hoje. Todos temos a oportunidade de fazer uma oração.
E se uma oração tem o poder de livrar a vida de uma pessoa como esse menino, imagina o que a oração consegue fazer na nossa vida. Jesus diz que para quem tem fé, tudo é possível. Então, requisito para orar verdadeiramente para expulsar da nossa vida todo o mal, a fé. Quando temos fé, que é a garantia, a certeza daquilo que se espera em Deus, nós nos movemos, entramos em oração, conversa que exige ação para com Deus, para que o impossível dele aconteça na nossa vida. A oração não para só no ora, ela espera uma ação. A ação de manter-se positivo, confiante, seguro do que aquilo que nós falamos com Deus vai se realizar, não necessariamente por causa da nossa autossuficiência, mas por causa daquele que escuta a nossa oração. Portanto, se você tem algo impossível na sua vida hoje, tão impossível quanto expulsar esse demônio, que nem 12 discípulos conseguiram, mas que Jesus, pelo poder da oração, pôde expulsá-lo, vá falar com aquele que expulsou esse demônio, o próprio Jesus, para que ele te ajude a conquistar e ultrapassar o impossível da sua vida. É por meio da oração, falando com aquele que escuta a todos que nele confiam, que nós poderemos transpor qualquer impossível da nossa vida. E lembre-se, a oração não está no poder de quem faz, mas sim no poder daquele que sempre nos escuta. Bom saber que você chegou aqui até o final desse vídeo. Eu espero e acredito que essa meditação vai despertar na sua consciência o porquê que a oração é tão poderosa assim. E com certeza eu tenho a plena convicção de que você não vai parar aqui. Você vai buscar não só entender o poder da oração na nossa vida, como também vai buscar realizá-la para com aquele que sempre nos escuta através dela. Que a graça de Deus te acompanhe hoje e sempre. Um forte abraço em você e até mais.